Nesse bloco, continuamos a falar das orações subordinadas adjetivas, mas o nosso foco aqui vai ser o estudo dos pronomes relativos. Os pronomes relativos são esses. Eles se dividem em variáveis e invariáveis. Dos invariáveis, nós temos o que é o pronome relativo universal. Todos os outros pronomes relativos podem ser substituídos pelo pronome relativo que. Além disso, de invariáveis, nós temos o pronome relativo quem e o onde. O que eu chamo de variável aqui é o fato dele poder concordar em gênero e número, ou seja, gênero feminino e masculino e número singular plural. Desses pronomes variáveis, nós temos o qual, a qual, os quais, o pronome quanto, quanta, quantos, quantas. E o pronome cujo, cuja, cujos, cujas. O pronome que pode se referir a pessoa ou objeto no mundo. Ele é o professor que muitos querem ser. E o exemplo 2 trouxe o documento que você pediu. Sempre que tivermos dúvidas a respeito da função sintática do pronome relativo, é só desmembrarmos a frase em suas orações, a oração principal e a oração subordinada adjetiva. No exemplo 1, o pronome relativo está se referindo à pessoa, que é o professor. Se nós desmembrarmos essa frase, nós teremos ele é o professor, de um lado, e de outro, muitos queriam ser esse professor. Nós conseguimos perceber que nessa frase, o pronome que assume a função de predicativo do sujeito e está aí substituindo o substantivo professor. Na segunda frase, trouxe o documento que você pediu. O pronome relativo que está funcionando como objeto direto, porque se nós desmembrarmos essa frase, nós temos trouxe o documento de um lado, que é a oração principal, e na oração subordinada adjetiva nós temos você pediu esse documento. E nós percebemos que o substantivo documento está na posição de objeto direto do verbo pedir. Agora eu apresento para vocês as funções sintáticas que o pronome relativo que pode ter. Ele pode ter a função de sujeito, como por exemplo, eles são os artistas que representarão o nosso país. Nós percebemos que a palavra artistas está aqui na posição de sujeito do verbo. O pronome que também pode ser objeto direto. Trouxe o documento que você pediu, o substantivo documento, na oração subordinada adjetiva, fica aqui na posição de objeto direto do verbo pedir. Como objeto indireto, eu encontrei as informações de que necessitava. Então, nós percebemos que esse verbo aqui é o verbo necessitar. Ele é um verbo transitivo indireto, ou seja, aquele que pede complemento, e esse complemento é introduzido pela preposição, nesse caso a preposição de, e informações está aqui como objeto indireto do verbo necessitar. Na função de complemento nominal, eu encontrei as informações de que tinha necessidade. Eu coloquei esses dois exemplos aqui juntos para mostrar para vocês que aqui a palavra necessidade é um nome substantivo e nós percebemos que o substantivo informações, que é retomado aqui pelo pronome relativo, fica na posição de complemento desse nome, necessidade. Necessidade das informações. Por isso, o pronome relativo assume a função de complemento nominal. O pronome que também pode ter a função de predicativo do sujeito. Usando o mesmo exemplo que eu dei anteriormente, ele é o professor que muitos querem ser. Sem desmembrar, nós já percebemos que há uma relação diretamente com o predicativo do sujeito. Agora, o pronome que também pode ter função sintática de agente da passiva. Este é o animal porque fui atacado. Desmembrando as orações, este é o animal, fui atacado por esse animal. Ao transpor essa frase na voz ativa, nós temos eu fui atacado por este animal. Note aqui que a preposição por está sendo utilizada exatamente porque estamos diante de uma oração na voz passiva. Aqui nós não estamos diante da conjunção porque, dando sentido de explicação. Os pronomes relativos o qual, os quais, a qual e as quais são utilizados também com referência a pessoa ou coisa e possuem as mesmas funções que o pronome que. Entretanto, apresentam um uso bastante limitado.
Exemplo, conhecemos uma das irmãs de Pedro, a qual trabalha na Alemanha. Se nós colocássemos o pronome que ao invés de a qual, conhecemos uma das irmãs do Pedro que trabalha na Alemanha. Nós percebemos uma ambiguidade. Essa frase fica com duplo sentido. Nós não sabemos se o locutor está se referindo ao Pedro ou às irmãs do Pedro. Agora, o pronome relativo quem, que pode se referir a pessoa ou objeto personificado. Exemplo, Clarice, a quem admiro muito, influenciou-me profundamente. E nesse caso, o pronome relativo quem tem a função de objeto direto preposicionado. Este é o jogador a quem me refiro sempre. Nesse caso, a função de objeto indireto. Este é o jogador a quem sempre faço referência. Nesse caso, a função de complemento nominal. E o médico por quem fomos assistidos é um dos mais renomados especialistas. Nesse caso, a função de agente da passiva. Agora, o pronome cuja, que estabelece uma relação de posse entre o antecedente e o termo que especifica. Não consigo conviver com pessoas cujas aspirações sejam essencialmente materiais. Nesse caso, o pronome relativo cujo tem a função de adjunta de nominal e significa, nesse contexto, aspirações das pessoas que não consigo conviver. A relação de posse está contida aqui, porque as aspirações são das pessoas que não consigo conviver. Exemplo 2. O livro cuja leitura agradou muito aos alunos trata dos tristes anos da ditadura. Nesse caso, o pronome relativo tem a função de complemento nominal e significa a leitura do livro. Um fato a se observar é que não se utiliza artigo antes do pronome cuja. Portanto, estaria errado, do ponto de vista da gramática tradicional, o exemplo, o livro cuja a leitura, o pronome relativo onde. Saber o uso do pronome relativo onde é muito importante, porque muitas vezes nós não sabemos utilizar muito bem esse pronome e acabamos cometendo erros do ponto de vista da norma padrão. O pronome relativo onde só se refere a um lugar físico no mundo. Exemplo, quero uma cidade tranquila, onde possa passar alguns dias em paz. O pronome relativo onde está se referindo ao substantivo cidade. E eu trouxe a frase 2 para mostrar para vocês quando que você não deve utilizar o pronome onde. Vivemos uma época muito difícil em que a violência gratuita impera. Ou vivemos uma época muito difícil na qual a violência gratuita impera. Nesse caso, nós não podemos utilizar o pronome onde, porque estamos nos referindo com o pronome relativo ao substantivo época, que não indica um espaço físico. Nós temos que tomar muito cuidado com o contexto no qual estamos utilizando o pronome onde. Muitas vezes se torna difícil mensurar o que seria um espaço físico e o que não seria. Agora os pronomes relativos quanto, quantos e quantas. Esses somente seguem os pronomes indefinidos tudo, todos ou todas e atuam principalmente como sujeito e objeto direto da oração. Tente examinar todos quantos comparecerem ao consultório. Nesse exemplo, o pronome relativo quantos assume a função de sujeito, enquanto que no exemplo 2 ele vai assumir a função de objeto direto, comeu tudo quanto queria. E no último bloco deste módulo, eu apresento para vocês uma breve explanação sobre as orações reduzidas.